Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto aqui, um texto que eu gosto bastante, mas antes eu queria orar com você mais uma vez. Pode ser? Queria convidar você, se você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Vamos começar a encher esse lugar de gratidão. Você tem um motivo para agradecer, Jesus? Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado, Pai, porque essa semana aconteceu isso aqui. Obrigado, Pai, porque essa semana teve uma situação ruim, mas o Senhor estava lá. Obrigado, Pai. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha cidade. Comece a agradecer. Você tem algum motivo para agradecer? Obrigado, Jesus. Talvez você não tenha nenhum motivo recente. Obrigado, porque quando eu tinha 8 anos eu ganhei uma bicicleta. Comece a agradecer aí. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse ambiente, obrigado, Pai, por essa igreja, por essa família, por cada jovem que está aqui. Jesus, nós oramos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, para ter um encontro com o Senhor. Obrigado porque o Senhor já está aqui e nós honramos a Tua presença nesse lugar, Pai. Continua nos guiando, continue falando conosco, que o nosso coração esteja sensível e que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queria conversar com você hoje sobre o tema do Eleve 99%. E por quê? Já se descobre. E aí, fazer um suspense, né? Fazer um drama aqui. E eu queria começar a ler um texto que está em Lucas 15, versículos 6 e 7. Lucas 15, 6 e 7 vai aparecer no telão, diz bem assim, ó. É a parábola da ovelha perdida. E aí o 6 e 7 fala assim, e vai para casa, né, e tal. Alegrem-se comigo. Gente, peraí, vou começar de novo, que eu tô meio cego aqui. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Porque se o cara tem um pastor, tem 100 ovelhas, uma ovelha se perde, o que ele faz? Ele vai atrás da uma ovelha que se perdeu, ele deixa as 99 para trás, ele vai atrás dessa uma ovelha. Talvez você é aquele tipo de pessoa que fala assim, mas The Chosen não tem nada a ver com a Bíblia, vai tomar banho, entendeu? É para a gente imaginar a cena, entendeu? Acalma o coração, é só uma conversa de Jesus, fique em paz. Então, e aí Jesus ele está ensinando ali para as pessoas e eu queria conversar um pouco com você dessa passagem hoje, desse assunto. Por que 99%? Porque talvez para você 99% está bom demais. Você faz uma prova, você tira 9,9, 9,9 eu já posso até virar o presidente do Brasil, entendeu? 9,9 numa prova está bom demais. Você faz uma festa, você chama 100 pessoas, 99 vão, você está feliz demais, entendeu? 99 pessoas foram, 99 é bom demais. Só que para Jesus, 1% faz muita diferença. 1% faz muita falta. E por que é leve 99%? Porque só fica 100% quando você vem. Porque talvez você fale assim, já tem tanta gente lá no culto, eu não vou fazer a diferença. Gente, para Jesus é assim, por que você não veio, entendeu? Todo mundo aqui pulando, ele fala assim, glória a Deus que vocês estão aqui, mas tem uma pessoa que não veio, 1% não está aqui. Então 1% ele faz muita diferença, talvez para você não, né? Você tem 100 reais, você perde R$1, você fala, tá bom, é o dízimo, né? Tá amarrado, credo. Nem é o dízimo, né? Então você tem 100 reais, você perde um, você fala, eu ainda tenho 99. Com Jesus é diferente, com Jesus 1% faz toda a diferença. Então nessa história que a gente viu do bom pastor, ele está conversando com um pastor de ovelhas ali, e o pastor está falando tudo que ele faria, e é exatamente o que Jesus faz por nós também. Então num ambiente como esse, a gente olha para um culto como esse, a gente olha para o Eleve, 4 cultos acontecendo, muita gente sendo abençoada, muita gente sendo tocada, glória a Deus. Eu imagino Jesus olhando e fala assim, mas ainda tem muita gente para a gente alcançar, ainda tem muita gente para conhecer Jesus, ainda tem muita gente para estar aqui com a gente. Então nós não podemos olhar para um ambiente como esse e falar, cara, está 99% cheio, está bom demais. Gente, enquanto tiver uma pessoa, um jovem fora daqui, a gente não pode ficar tranquilo, porque Jesus não está tranquilo, porque Ele é o bom pastor, que mesmo que tem 99 ovelhas, Ele sai para buscar a uma que faltou. E eu queria conversar com você um pouco sobre essa passagem, porque eu gosto muito dela, e tem algumas coisas que a gente pode aprender sobre o bom pastor, sobre Jesus, sobre a postura do pastor. São uns versículos bem curtinhos aqui, então se você está com a sua Bíblia, você pode deixar ela aberta em Lucas 15, e a gente vai estudar um pouco sobre essa passagem, é muito tranquilo.
E da mesma forma que Jesus ele é o bom pastor, que ele sai para buscar a sua ovelha, você também, nós somos chamados para sermos esse tipo de pastor também, que vai atrás das pessoas, né? Você é a ovelhinha de Jesus, Jesus é o nosso pastor, e aí essa passagem vai contar um pouco sobre essa história. E eu queria que você soubesse 3 coisas sobre Jesus, 3 coisas sobre o bom pastor, 3 coisas sobre o coração de Jesus, 3 coisas que você precisa saber sobre Jesus. A primeira coisa é que o bom pastor, ele te ama de forma incondicional. Jesus te ama de forma incondicional. O texto vai falar, começa falando, Lucas 15, versículo 4, diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Gente, então um pastor que ele tem 100 ovelhas, imagina aí 100 ovelhas, e ele percebe que uma faltou, uma está faltando. Se ele percebeu que uma ovelha estava faltando, isso diz para nós algumas coisas sobre o pastor. A primeira coisa que diz para nós sobre o pastor é que o pastor, ele se preocupava com as ovelhas. Porque ele se preocupava, então ele percebeu que uma faltava. A segunda coisa é que o pastor ele contava as ovelhas. Então ele tinha o hábito de contar, porque senão ele nunca ia perceber que está faltando uma ovelha no meio de 100, talvez para ele não faria tanta diferença. Então ele tinha o hábito de contar. E outra coisa também que diz para nós sobre o pastor é que ele conhecia as suas ovelhas. Então 100 ovelhas chegando, o pastor fala: meu, está faltando a fulana, fala o nome de ovelha aí, sei lá, está faltando a Virgínia, entendeu? Sei lá, está faltando a Virgínia, será que ela foi para o Vinícius Júnior na Espanha? Vou ter que ir atrás dela. Então o bom pastor ele percebeu que estava faltando uma ovelha, ele percebeu que uma não estava ali. E isso nós podemos aprender sobre o coração de Jesus. É a mesma coisa com a gente, porque Jesus ele te conhece, Jesus ele te percebe, Jesus ele se importa com você. Talvez aquela ovelha que se perdeu, ela começou a se perder e ela foi pensando assim: ele nunca vai vir atrás de mim, tem tantas ovelhas lá, tem 99 no rebanho, ele nunca vai vir atrás de mim, eu sou só uma ovelha. Talvez ela saiu pensando assim: quer saber, meus problemas eu vou resolver sozinho, eles são pequenos demais, o pastor tem que cuidar das ovelhas, dos problemas de tantas ovelhas. Talvez no seu coração você alimente pensamentos assim: meu, será que Deus se importa mesmo com os meus problemas? Meu, será que Deus liga mesmo para a minha vida? Tipo assim, meu, tem fome na África, será que Deus se importa que eu quero um celular novo? Será que Deus se importa com as dificuldades que eu tenho na minha casa, na minha faculdade, sabendo que o Brasil está um caos? A gente até pensa assim: cara, é egoísmo da minha parte pedir alguma coisa para Deus, tem tanta coisa mais importante. Então, mas Jesus não morreu por tanta coisa mais importante, ele morreu por você. Então ele se importa com você, ele se preocupa com você. Então para Jesus não é só assim: ele não veio no culto hoje. Não, não é isso. É assim: meu, Jesus vê você preocupado e ele quer te ajudar, mas você precisa buscá-lo. Jesus vê você com as suas dúvidas e ele quer te ajudar, mas você precisa buscá-lo. Então o bom pastor ele se preocupa com você. O bom pastor, ele se importa com você. Então Jesus é esse cara que te ama incondicionalmente. A Bíblia não fala onde que estava a ovelha, mas eu imagino que ela estava longe. Mas o pastor foi atrás dela. Se estivesse perto também, o pastor iria atrás dela. E o pastor, ele amava essa ovelha incondicionalmente. Então ele foi até ela, independente de onde ela estivesse. O vídeo que a gente viu e no texto não fala assim: eu iria atrás dela, a não ser que. Não tem a não ser que. Eu iria atrás dela e ponto final. Gente, Jesus, ele vai atrás de você e ponto final. Você já viu a história do pastor, que ele cansou de ser pastor e ele decidiu ir para a balada? Não sei se faz sentido contar a história aqui, mas agora já comecei. O pastor, pastor e tal, ele decidiu, falou assim: quer saber, eu não vou mais na igreja no sábado à noite não, vou para a balada. Aí ele chegou na balada lá e tal, começou. Hoje não dá para fazer isso, né? Porque todo sábado a gente tem um resgate, né? Que a gente vai na porta da balada para falar de Jesus, né? Então na porta a gente já ia parar esse pastor, dá uma segurada aí. Mas aí esse pastor, ele estava na balada e tal, e aí ele lá, na balada, lá, pá. Aí ele olhando aquele pessoal, de repente ele vê uma mulher chegando na direção dele assim. Ele vê uma mulher se aproximando, aí ele já, opa, é agora, vamos lá. Aí a menina chega nele assim e fala: pastor, você veio até aqui para me evangelizar, pastor, me trazer de volta para a igreja. Aí ele tipo assim: meu, que raiva e tal. Gente, não dá para fugir de Jesus, não dá para fugir do bom pastor, né? Jesus não é igual esse pastor que vai para lá fazer coisa errada, mas independente de onde você esteja, Jesus está ali para te buscar,
Jesus está ali para te resgatar, Jesus está ali para te salvar. Então não existe escuridão tão escura que Jesus não possa ver nada lá dentro. Não existe lugar tão sujo que Jesus não possa limpar. Não existe lugar que você pode se esconder da presença de Deus. Então esse bom pastor, ele te ama incondicionalmente. Sabe o que é te amar incondicionalmente? Você faz ideia? Não, porque a gente não consegue medir o amor de Jesus por nós, é muita coisa. Então é o bom pastor que te ama demais. Então se aqui tem um ambiente como esse, e o seu coração está desconectado, Jesus se preocupa com isso. Um ambiente como esse, todo mundo sendo tocado pela presença de Deus e você não. Você fala assim, é porque Deus não quer falar. Não, Ele está preocupado e Ele está ansioso para o momento que você vai ter um encontro com Ele. Então Ele se importa com você. A segunda coisa que a gente pode observar nesse pastor, não, na verdade a primeira coisa, é uma frase do Max Lucado. Quando você achar que Deus está ocupado demais para se importar, lembre-se, Ele deixou as 99 só para te encontrar. Deus é grande demais, a ponto de Ele ter criado o mundo inteiro, mas Ele também é pequeno demais, a ponto de Ele poder sentar do seu lado na cama e ouvir você falando do seu dia. E Ele se importa com o seu dia. Então a segunda coisa que você precisa saber sobre o bom pastor é que o bom pastor, ele cuida de você. Cara, eu acho isso aqui tão bonito. Lucas 15:5 fala assim: e quando o pastor a encontra, ele coloca ela alegremente sobre os ombros. Gente, eu acho isso aqui tão bonito. Ele coloca ela alegremente sobre os ombros. Já teve um cachorro que fugiu? Quem já teve um cachorro que fugiu? Gente, o cachorro dá uma raiva, né? Porque é aquele desespero, cadê meu cachorro, cadê meu cachorro? Eu lembro que eu tinha um cachorro que ele fugia muito, nossa, o bicho era atentado. Aí teve um dia que eu estava vindo para a escola, era 5 da manhã, eu estava na van, a van passava lá em casa 5:30. Gente, eu estava assim, a van já tinha buscado eu e minha irmã, a gente estava rodando no centro, eu olho para a janela, quem que eu vejo? O meu cachorro, cara. Gente, diante de Deus, eu comecei a ficar desesperado. Falei assim, cara, que cachorro, velho. 5:30, que cachorro, literalmente. Eu fiquei indignado, o cachorro fugiu. Aí eu comecei a ligar para minha mãe acordou. Eu falei, mãe, eu estou na rua tal, eu não sei onde eu estou, mas o cachorro está aqui. E o cara da van, ó, tô nem aí, filho, o cachorro não é meu, ele foi embora. E eu lá, depois eu cheguei em casa, o cachorro estava lá, graças a Deus minha mãe encontrou. Mas gente, que loucura. E quando encontro, eu fico com raiva. Falei assim, mano, por que você fugiu? Como se ele me entendesse, né? Sou abençoado, o cão chupando manga, já vai brigar com o cachorro. E eu fico imaginando um pastor que tem uma ovelha que foge. Ele tem todos os motivos para chegar nela e falar assim, minha filha, por que você fugiu? Virgínia, o que você está fazendo na Espanha, Virgínia? Vai cuidar de suas filhas. Então o pastor, ele poderia chegar na ovelha e brigar com ela. Ele poderia chegar na ovelha e reclamar com ela. A Bíblia poderia falar assim, que quando o pastor encontra a ovelha, ele dá uma cajadada nela para que ela nunca esqueça e nunca mais fuja. Gente, mas o texto fala assim, quando o bom pastor encontra a ovelha, ele fica alegre e ele carrega ela nos ombros. Gente, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que Deus, ele é um velhinho sentado num trono, que ele está doido para punir você. O Jonathan Edwards, ele fala assim que a gente pensa que Deus, ele é uma criança com uma lupa e ele quer colocar a lupa assim na direção do sol para poder queimar a gente. Esse não é o nosso Deus. Não é assim que ele faz. Deus não é um velhinho que ele fica olhando seus erros e fala assim, eu sabia que você ia errar porque você não sabe fazer nada mesmo. Sabia que você ia fazer isso porque você é um fracassado. Gente, esse não é Deus. Deus é alguém que no meio do seu erro, no meio do seu vacilo, ele chega e, como a gente acabou de ler, o bom pastor, ele te encontra, ele fica feliz porque ele te encontra e ele te traz de volta. Gente, ele fica feliz de te encontrar. Talvez você vive com uma falsa ideia de que Deus está bravo com você, de que Deus está irritado com você. Quando a gente ora aqui para você ter um encontro com Deus, você nem quer ter um encontro com Deus, porque você acha que ele vai chegar igual o Mike Tyson, né, o Poatan. Não é assim. Gente, então a presença de Deus é leve. Deus, ele vem e ele fica alegre quando você se encontra com ele. Então Deus não é alguém que está esperando para te punir, ele é alguém que está te esperando para te trazer de volta do lugar que você nunca deveria ter saído. E o bom pastor, ele fica alegre. Você consegue imaginar Jesus sorrindo quando ele te encontra? Só aquela pessoa difícil, não tem aqui, não é leve não. Aquela pessoa difícil que você vê ela, você até vira o rosto assim, vai embora. Jesus não é assim, quando ele te vê, ele abre um sorriso, ele corre na sua direção, porque ele fica alegre quando ele te encontra. E eu acho bonito porque o texto fala que ele fica alegre, e isso representa o coração dele, mas também fala que ele coloca a ovelha sobre os ombros. E é um detalhe que não precisaria estar ali, mas ele não fala assim para a ovelha, vamos voltar para casa agora, vamos voltar para o rebanho.
e simplesmente ela vai andando do lado dele. Volta para lá que você sabe o caminho para se perder, sabe o caminho para voltar. Eu poderia falar isso. Gente, mas o bom pastor, ele coloca a ovelha nos ombros. O que isso significa? A partir de agora você não anda sozinha, é eu que vou te levar para casa. Existe uma falsa ideia de que assim, a minha vida está muito bagunçada, eu vou melhorar ela, depois eu vou para Jesus. Só que o que eu mais escuto no evangelismo, cara, você não quer andar com Jesus e tal? Eu quero, mas eu tenho umas coisas para resolver antes, eu tenho umas pendências para resolver. Gente, Jesus não é o cara que fala assim, resolve suas pendências e volta andando para casa. Ele é o cara que te coloca no ombro e fala, a gente vai resolver junto as suas pendências. Então eu não preciso melhorar a minha vida e ir para Jesus. Minha vida está um caco, é aí que eu preciso correr para Jesus, porque é Ele que vai me ajudar. Então o bom pastor, ele fica alegre quando ele te encontra, e ele te ensina a depender dele. No mundo hoje a gente valoriza a independência, né? Todo mundo quer ser independente. Eu tenho 15 anos e eu já sou milionário. Eu tenho 15 anos, não preciso de ninguém. As crianças em podcast, já viu criança em podcast? Eu fiz meu primeiro milhão com 14 anos. As pessoas acham que é difícil, mas eu ganhava uma mesada de 100 mil também, né? Aí você fica assim, nossa, nunca assistiu um Lazy Town na vida, não sabe o que é felicidade, né? Não sabe o que é TV Globinho. Então você vê essas crianças assim, você vê essas pessoas falando desse jeito. O mundo valoriza a independência, gente, mas dentro de um contexto da igreja, dentro de um contexto de caminhada com Jesus, a gente precisa aprender a ser dependente de Deus, dependente do Senhor em tudo que a gente faz. Então talvez você se considere muito bom em algumas coisas, você não precisa de ajuda para fazer, mas com Jesus, não é que você, eu não sei fazer, eu vou chamar Jesus, não, Ele quer estar com você em tudo que você faz. Então aprender a depender de Jesus. Ei, minha vida está horrível, eu vou correr para Jesus porque Ele melhora. Minha vida está bem, eu vou continuar com Jesus porque aí ela continua assim, e se tiver dificuldade eu estou com Ele. Então o bom pastor, ele cuida de você. Você precisa entender que um ambiente como esse não é um ambiente para você se sentir julgado, não é um ambiente para você se sentir criticado, não é um ambiente para você se sentir atacado, mas é um ambiente para você se sentir acolhido, abraçado, porque independente de como você esteja, o Senhor está aqui para te encontrar, e isso é uma coisa boa, isso é um motivo de alegria. Meu Jesus está me esperando com um sorriso, que isso, que da hora. Então a gente tem que ter isso no nosso coração, o Senhor sempre está feliz quando uma ovelha volta para casa, quando Ele encontra aquilo que estava perdido. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Deus ama cuidar de você. Você parou para pensar isso? Ele ama cuidar de você. Ele ama caminhar com você. Venha do jeito que você está, e o Senhor vai te melhorar. É Ele que vai aperfeiçoar você, é Ele que vai te ajudar. Se você estiver muito certinho para vir para a igreja, você nunca vai vir, porque se você estiver muito certinho, você não precisa de Jesus. Todo mundo aqui erra, todo mundo aqui tem suas dificuldades, mas a nossa semelhança é que a gente está aprendendo a caminhar com Jesus, e o convite para você é esse também. E é interessante que o texto ele continua, Lucas 15, 5 e 6 fala assim, e quando ele a encontra, coloca ela alegremente sobre os ombros e vai para casa, e aí continua, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Como assim ele vai para casa? Onde é casa? Onde que o bom pastor mora? Fala assim, ele vai para casa. Depois fala, quando ele chega em casa, ele reúne seus amigos e dá uma festa. Aonde que é a casa do bom pastor? É aonde os amigos dele estão. Então o bom pastor, ele encontra a ovelha, leva ela para casa, começa a cuidar dela e dá uma festa. Ele pega essa ovelha e fala assim, eu vou te apresentar para os meus amigos agora. Eu vou te apresentar para quem mora perto de mim. Gente, é igreja também conhecido como a casa de Deus. Existe uma ideia, né, de que eu posso ser cristão sem religião, eu posso ser crente sem igreja. Pode sim. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta, né? Já dizia Júnior Trovão. Gente, então o pastor ele te encontra e ele te traz para perto dos amigos dele. Quem são os amigos de Jesus? Quem são os amigos do bom pastor? Aqueles que estão tentando viver uma vida que agrade a ele. Todos aqui, a pessoa do seu lado é um amigo de Jesus. Se não for, no final a gente faz uma oração e a gente resolve esse problema. Está tudo certo. Mas o bom pastor, ele quer que você venha para um ambiente como esse, que você desfrute de um ambiente de família. Gente, se fosse para a ovelha viver sozinha, a Bíblia não teria a passagem da ovelha perdida. Seria a passagem da ovelha, porque se fosse para andar sozinha, não teria nada de errado com ela. Mas o problema não é só que ela estava perdida, é que ela estava sozinha. Talvez você está caminhando sozinho.
Talvez você está caminhando sem ninguém. O cara está aqui há um tempo, não vai no GDC, não faz uma amizade. Isso é importante para você. Não é porque assim, não, o Elton ele quer que o GDC esteja cheio. Não, gente, eu quero que você caminhe com os amigos de Jesus. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi chamar amigos para caminhar com ele. Ele juntou os discípulos, ele sentava à mesa com eles, ele tinha pessoa para conversar. Essa semana no meu GDC, o João, um amigo meu, ele falou uma frase que me marcou muito, cara, muito, muito. Ele falou assim: a comunhão dos santos é um santo remédio. A comunhão dos santos é um santo remédio. O ambiente da família de Deus, o ambiente da casa de Deus, o ambiente onde estão os amigos de Deus, é um ambiente de cura. Aqui é um ambiente de cura. Aqui é um ambiente onde você pode ser acolhido e tratado como uma ovelha, porque o bom pastor se importa com você. Então você precisa saber que Jesus, ele te ama incondicionalmente. Ele te ama independente de qualquer coisa. Você precisa saber que o bom pastor, ele cuida de você. Deus tem prazer em cuidar de você. E também que ele quer te apresentar os amigos dele. Ele quer te apresentar as pessoas que também caminham com ele. Faz sentido, se nós estamos caminhando na mesma direção, faz todo sentido nós caminharmos juntos. Faz todo sentido nós termos família. Faz todo sentido nós andarmos juntos. Eu nunca vi uma família que viaja assim, vai cada um num carro, uma pessoa por carro. Por quê? Porque gasta mais, é mais trabalhoso e a gente não está junto. Faz muito mais sentido juntar todo mundo e o máximo que der. Porque o legal é a jornada. O legal é caminhar junto. De verdade, hoje a gente vive num tempo onde você tem tudo na palma da sua mão. Tudo que você quiser comer, você pede no iFood. Tudo que você quiser ver, você pesquisa na internet. Tudo que você quiser jogar, você baixa no seu celular. Mas quando você tem um problema, você tem um amigo para ligar? Às vezes você não tem. Quando você tem uma situação, você precisa pedir oração, você tem alguém para mandar mensagem? Às vezes você não tem. Quando você está mal, você tem alguém para conversar? Então a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo, a gente não tem nada. Se acabar a internet amanhã, você tem algum amigo? Se acabar a internet amanhã, você tem algum relacionamento? Se acabar a internet amanhã, sobra alguma coisa do seu relacionamento com Deus? Então a gente precisa desfrutar desse ambiente que é real, que é um ambiente de família. Olhar para isso aqui, não como assim, sábado à noite a gente vai lá, canta uma música e vai embora. Não, sábado à noite os amigos do bom pastor se reúnem e a gente celebra quem ele é. Então o desejo do Senhor é encontrar, o desejo do bom pastor é encontrar a ovelha. Para quê? Para poder cuidar dela, para poder cuidar das feridas dela, mas também para poder inserir ela na família, inserir ela no rebanho, inserir ela na casa dele. Então o desejo de Deus é te encontrar. Amém, você está aqui encontrado, glória a Deus. Agora Ele quer cuidar de você, cuidar do seu coração. Ninguém sabe como está a mente do palhaço, né? Ninguém sabe como está o coração da ovelha, só Deus sabe. Então Ele quer cuidar de você e depois Ele quer te trazer para a casa dele, para a família dele. Gente, eu sou um cara que eu sou suspeito para falar porque só tem uma coisa. Não, eu vou fazer uma comparação aqui, mas não vai fazer sentido. Mas sim, cara, eu amo igreja. Eu amo igreja, eu sou viciado em igreja. Vou falar uma coisa aqui, confessar até um crime aqui, mas só não conta pastor Calito, gente. Quando eu era do college, às vezes eu estava na vigília aqui, eu tinha compromisso sábado de manhã, eu dormia na Betel. Eu entrava na Betel, eu já dormi no banheiro da Betel, porque na Betel os guardinhas me acordavam, mandavam embora. Pois é. Aí Deus me curou, né? Parei com isso também. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas eu era um adolescente maluco. Você já não é mais, né? Você não tem idade para essas coisas. Mas, gente, porque eu amo igreja, eu amo esse ambiente. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu aprendi com a igreja. Tudo que eu sei, eu aprendi com a igreja, de verdade. Até a escola, quem me ensinou multiplicação foi o GDC. Vamos multiplicar. O que é multiplicar? Vamos multiplicar. É isso aí, vamos embora. Então a igreja é um ambiente que pode ser a sua família. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura, a igreja não é um campus em um lugar, em algum lugar de alguma cidade. A igreja é uma família. Você chegar aqui, você sair daqui sem criar conexões, sem se envolver, de verdade é perda de tempo. Não é o desejo de Deus para você que você só venha para esse ambiente. O desejo de Deus é que você faça parte dessa família, que você pertença a essa família. Essa frase é muito forte. Uma família para pertencer. Então entender que o bom pastor ele quer te trazer para um ambiente de pertencimento, um ambiente de casa.
Mas sabe o que mais me pega nessa história? De tudo isso que a gente conversou, o amor do bom pastor, o cuidado do bom pastor, os amigos do bom pastor, tudo isso é muito bom, mas o que mais me deixa maluco nessa história é que ela não é a história de uma ovelha que procura o pastor, mas é a história de um pastor que procura uma ovelha. Não é a história de uma pessoa indo atrás de Deus, é a história de um Deus que vai em busca das ovelhas, é a história de um pastor que encontra a ovelha. E é muito legal, isso é muito interessante. A história da nossa vida, por que o evangelho ele é tão fascinante? Por que o cristianismo, por que essa religião é tão diferente das outras? Porque todas as outras religiões são o homem tentando chegar até Deus. O evangelho é Deus vindo para encontrar o homem. Eu não estou aqui para te contar a história de como que você pode, 5 passos para você receber tudo que Deus tem para você. Não, essa pregação não é aqui. A pregação aqui é que você entenda que Deus é o maior interessado no seu coração. Deus é o maior interessado no seu futuro. Deus é o maior interessado na sua vida, na sua família. E talvez você veio aqui para encontrar Ele, mas a boa notícia é que antes de você chegar, Ele já estava aqui, procurando por você. O Philip Yancey, ele tem uma frase que eu gosto, que ele fala assim: a graça de Deus é escandalosa, porque Ele não espera você voltar, Ele vem atrás de você, Ele vai atrás de você. O Senhor, Ele tem prazer em buscar aqueles que estão perdidos. Ele tem prazer em encontrar aqueles que nunca foram encontrados. A ovelha perdida é a ovelha que, por muitos motivos, talvez ela fugiu. E é interessante que você não vê a ovelha se justificando. Não, eu saí do rebanho por conta disso. Não, eu saí por conta daquilo. Eu saí porque aconteceu isso. Eu saí. Gente, não interessa o porquê a ovelha saiu. O que interessa é o fato de que ela foi encontrada pelo pastor e ela pode voltar para casa. Talvez você venha para esse ambiente, alguém conversa com você e você fala: não, eu não faço isso por conta disso. Não, eu saí da igreja por conta disso, daquilo. Ei, não interessa porque você saiu. O que interessa é que nessa noite o Senhor te chama para voltar. O bom pastor, Ele te quer de volta. Você tem 1 milhão de motivos para ter saído. Eu tenho 10 milhões de motivos do porquê você deve voltar. Não é a história de uma pessoa procurando Deus, é a história de um Deus que procura os corações. A história da ovelha perdida, talvez é a sua história, talvez é a nossa história. Talvez você se perdeu por conta de coisas que aconteceram. Talvez se desanimou, talvez seu coração se esfriou. Talvez aconteceu tanta coisa na sua família, na sua casa. Talvez Deus não fez aquilo que você esperava que Ele fizesse, e você tem motivos para ter se afastado. Mas nessa noite o bom pastor te chama de volta. E qual vai ser a sua resposta? Talvez o que você precisa é de um encontro com esse bom pastor. Talvez você nem se perdeu a ponto de sair da igreja, mas talvez você se perdeu aqui dentro. O seu coração já está desconectado há muito tempo. Talvez você é a ovelha perdida dentro do rebanho. Está aqui, bate cartão, bate o seu ponto e vai embora. Mas Deus não quer que isso aqui seja um trabalho, não quer que seja uma agenda. O desejo de Deus é que você se relacione com Ele de forma íntima, no seu coração. A gente tem que ser o povo do amor, a gente tem que ser o povo da mensagem de reconciliação. Mas antes disso, antes de falar do amor de Deus, eu preciso ter um encontro com esse amor. Antes de falar do bom pastor, eu preciso saber quem Ele é. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei o que te preocupa. Eu não sei as dúvidas que você tem. Eu não sei se você caminha perdido. Eu não sei de verdade. Mas Jesus sabe. E a boa notícia é que Ele sabe também a resposta daquilo que você precisa. Talvez você se sente a ovelha perdida porque você não tem propósito. Você não sabe por que você nasceu. O bom pastor te dá propósito. Talvez você é a ovelha perdida porque são tantos problemas que te colocam em dúvida em relação a quem Deus é. O bom pastor, Ele tem respostas para você. Talvez você se sinta a ovelha perdida porque são tantas pessoas, são tantas coisas no mundo. Por que Deus se importaria com alguém tão pequeno como você? O bom pastor que está aqui nessa noite, Ele morreu por você, de forma pessoal, de forma única. E nessa noite, Ele não grita: juventude é leve. Nessa noite, Ele chama pelo seu nome, de forma individual. 99%, mas talvez 1% que é você, é o que falta para que o bom pastor possa finalmente descansar nessa noite.